seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa os nossos devedores, assim como nós temos perdoado a quem nos tem nos devido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para todo sempre. O pastor, ele orienta. Sabe, você que é jovenzinho, você que é crente, você que é jovenzinho e está pensando em namorar, está pensando em ficar com uma e ficar com outra, mas eu lhe dou uma orientação. Quem quer de verdade, ele não fica com uma nem fica com outra. Mas quem quer de verdade, ele namora, depois ele noiva e depois ele casa. Mas é por questão de obstáculo. Mas pregador, com quem é que eu devo me comunicar quando eu estiver iniciando o namoro? Em primeiro lugar, você pede informações a seu sogro, a sua sogra, e depois a sua namorada vai pedir permissão à sua mãe, ao seu pai. Aí assim ambos vão entrando em concordância. Mas o pastor, ele é o principal que dá orientação para dizer se você está no momento certo. Se está no momento certo para namorar ou se está no momento certo para começar a ler a Bíblia. Porque muitas vezes o jovenzinho já tem assistido 50 Tons de Cinza, já tem assistido American Pie, já tem assistido vários filmes que não influencia o espírito. Mas você quer assistir um filme que mova o seu coração? O nome do filme que tem é Caminho para a Eternidade 1 e Caminho para a Eternidade 2. Quer outro filme? Assista Quarto de Guerra. Quer outro filme? Assista Cartas para Deus. Quer outro filme? Assista O Peregrino. Quer outro filme? Os 300. Esses sim são filmes edificadores. Oh, glória! O pastor, ele orienta. O pastor sofre. Muitos chamam pastor de ladrão, mas não inventa de ser pastor. Muitos chamam político de ladrão, mas não inventa de ser político, né? E aí? Tá preparado para ser pastor? Então siga essas ordens aqui. E o pastor, ele também tem o que? Responsabilidade. Chegamos nesse assunto. Qual é a responsabilidade que o pastor tem? Me responda. Se você sabe responder. A responsabilidade que o pastor tem é de orar pelas ovelhas, de orar pela ovelha. A responsabilidade que o pastor tem é de cuidar da ovelha. A responsabilidade que o pastor tem é de ir atrás da ovelha que se perdeu. Mas se o pastor não pode ir, então o cooperador pode. Eu tenho uma função de cooperador. Mas qual é a função de cooperador? Estou mudando o assunto. Estou mudando de pastor para cooperador. Qual é a função de um cooperador, Lucinaldo? A função de um cooperador. Quando o pastor não pode ir evangelizar, o cooperador pode. Quando o pastor não pode ir orar por um enfermo, o cooperador pode. Quando um pastor não pode dar escola bíblica, o cooperador, sendo participante de escola bíblica, ele pode dar estudo de escola bíblica. E se o pastor não puder ajudar, o cooperador pode. E se o pastor não puder dirigir o culto, se chegar atrasado, o cooperador dirige. E se o pastor estiver ferido, o cooperador chega e ora. O cooperador chega e levanta. O cooperador chega e orienta. Quer vitória?
Quer vitória? Lute. Quer vitória? Se ajoelhe. Tô com esse aqui, mas graças a Deus, esse quadrinho aqui, ele é pequeno. Mas para honra e glória, vou ter um quadro aqui. E vou dar estudo para quem quiser. Para quem quer aprender a ser pregador, para quem quer aprender a trabalhar, para quem quer aprender a namorar, para quem quer aprender a ser político. Quer ser político? Não ganhe com dinheiro não. Quer ser político? Não ganhe com dinheiro. Porque se você der dinheiro, você bota em costume. Se você der dinheiro, você bota em costume. Não seja corrupto, rapaz. Tô mudando o assunto aqui. Não seja corrupto. Quer ganhar? Tenha caráter. Quer ganhar? Seja humilde. Quer ganhar? Seja simples. Quer ganhar? Seja sincero, rapaz. Muitos me perguntam, tô mudando o assunto aqui. Tô saindo do termo bíblico e vou entrar no termo político. Terreno. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Graça. Crescer na graça. Oração, jejum, palavra. Crescer no conhecimento. Pode crescer em todas as áreas que quiser. Você pode crescer na história, você pode crescer na matemática, você pode crescer no português, você pode crescer no inglês, você pode crescer em artes e você também pode crescer em moral cívica. Hoje não tem mais moral cívica. Os jovens não estudam mais a civilização. Mas na época estudavam. Porque para você se tornar um político, você tem que aprender a ter discurso. Mas como é que você vai ter discurso se você não se comunica com ninguém? Fica calado. Abra a boca, rapaz. Abra a boca. Se exponha. Deixa Deus te usar. Mateus capítulo 10, versículo 11. Não vos preocupeis com o que falar, porque não sois vós que falar, mas é o Espírito Santo de Deus que fala em vós. Ontem teve um abençoado, um irmão. Nós estávamos dialogando um pouco e ele me perguntou. Ele disse, irmão Naldo, eu digo, pois não. Ele disse, qual é o maior teólogo na Terra? E aí? Responda. Qual é o maior teólogo? E aí, sabe responder? Qual é o maior teólogo? Espírito Santo é o maior teólogo. Porque o Espírito Santo ensinou Adão a colocar o nome em todos os animais. O Espírito Santo ensinou Noé a construir a arca. O Espírito Santo ensinou Abraão a ter fé. O Espírito Santo ensinou Moisés a guiar o povo. O Espírito Santo ensinou o povo a se encher. Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se quando você vai para um culto você fica calado? Ei, se exponha. Abra a boca e dê glória. Quer ser batizado no Espírito Santo? Busque. Quer ser cheio do Espírito Santo? Paga o preço. Renuncie à carne. Renuncie os desejos carnais. Renuncie. É renúncia, rapaz. É você renunciar àquilo que mais gosta. Porque no livro de Lucas, vai falar dizendo que Jesus convida um discípulo. E o discípulo vai e diz, Senhor, deixa eu ir enterrar meu pai, aí eu venho e te acompanho. Jesus disse que os mortos enterrai os mortos. Deixe que os mortos enterram o morto. Se você está vivo, ainda dá tempo de você aceitar Jesus. É aceitar Jesus, não é aceitar o pastor. Não é aceitar o pastor não, rapaz.
É aceitar a Jesus. Mas quem foi Jesus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você aprende. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado os que leem. Bem-aventurado os que leem. Você sabe ler? Sei não. Sei ler não. Mas você sabe ouvir. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele não está na porta de quem está no mundo. Ele está na porta de quem está na igreja. Porque ele está fora. Estamos vivendo a idolatria. Estamos idolatrando pastores. Não é só idolatrar a imagem, rapá. Estamos idolatrando pastores. Vamos pagar o preço se idolatrarmos pastores. Quer ser um homem sábio? Quer ser um homem sábio? Leia o livro de Eclesiastes, leia o livro de Provérbios e leia o livro de Cantares de Salomão. Quer ser um homem? Quer ser um homem próspero? Seja como José. Seja como José. Capítulo 37 do livro de Gênesis. A Bíblia vai falar dizendo que José era odiado pelos irmãos. Por quê? Por quê? Por que José era odiado pelos irmãos? Porque ele era diferenciado. A veste dele era de várias cores. A veste dele era de várias cores, era uma veste diferenciada. Aquela veste poderia ter o vermelho igual ao carmesim, podia ter o roxo igual a uva, era várias cores. Era igual o arco-íris, as vestes de várias cores. Era uma veste diferenciada. Mas os irmãos tiveram tanta inveja que foram naquele lugar, rasgaram as vestes de José. Rasgaram, preste atenção, rasgaram as vestes de